manifestação patológica são as doenças que acometem a construção civil. Então, pode ser de uma infiltração a uma tubulação rompida, pode ser um condutor elétrico lá dando curto-circuito, tá certo o termo? Perfeitinho. O condutor elétrico. Então, pode ser inúmeras doenças que acometem, que podem implicar na vida útil, durabilidade, funcionalidade, enfim. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial e patologia da construção civil. Hoje nós estamos com duas convidadas, a Camila Fernandes. Olá, ficou ótima essa entrada. E a Kelly Ramos. Oi, manutencistas. Ambas engenheiras civis que atuam na parte de inspeção e perícia da parte de construção civil. Muito obrigado. Você já tem pergunta para elas, já? Já tem pergunta e o nosso tema de hoje vai ser inspeção voltada para manutenção predial. Então vamos às nossas sabatinas, pode ser? Com certeza. Vamos direto ao assunto agora? Vamos fechar o assunto agora, direto ao assunto. Quando nós falamos de manutenção predial, quais os principais, a principal bagagem que nós temos que ter aí quando nós falamos de investigação, de avaliação, de perícia de um empreendimento? Posso começar? Claro, Por favor, então vamos lá. Quando você pensar em inspeção predial, pensa no prédio como se fosse um corpo humano. Então, a inspeção é um check-up. Você vai fazer um check-up no seu corpo ou na sua edificação. Então, você tem que começar desde a parte da civil, estrutura, elétrica, hidráulica, impermeabilização e começa os grandes grupos, para você começar a fazer o seu check-up. Nesse check-up, você vai alinhar com quem te contratou, quais são as prioridades, o que é mais urgente e o que é menos urgente. E dessa forma, você vai cuidar da sua edificação. Ontem mesmo, eu estava em reunião técnica com a minha equipe e eu comecei a explicar para eles. Aqui em São Paulo, a gente tem que pensar na inspeção como uma regra já, que é recomendado fazer a cada 2 anos. Então, você fazendo isso, você ajuda tanto a manter a sua edificação, como você ajuda também a analisar problemas mais graves que venham ter, em caso de elétrica, ter um incêndio, alguma coisa do gênero. Então, você começa a prevenir as coisas. E você tem que ter um histórico. Então, é recomendado que a gente peça o laudo anterior para ver o que se manteve nesses 2 anos, o que foi consertado, o que não foi consertado, e aí você começa um prognóstico sobre daquele ponto em diante. Existe algum sistema? Só te cortando um pouquinho, eu mostrei inclusive para o meu pessoal o meu exame de sangue. Eu faço o exame todo ano, que é o meu check-up, e aí eu mostrei para eles o exame de sangue. Falei assim, olha, e os laboratórios, eles colocam no ano anterior quanto estava o resultado, no ano anterior quanto estava o resultado, então tem um comparativo. Eu falei, na inspeção predial seria legal a gente também ter esse comparativo. Então você pega um laudo anterior, se foi da nossa empresa, melhor, porque você já tem o histórico. Você já tem lá guardado. Exato. Se não foi, você pega do colega, do amigo, porque hoje em dia a gente tem que entender que a nossa área nós somos todos amigos. E um tem que colaborar com o outro. Agora, pode fazer sua pergunta. Existe alguma ferramenta na qual você insere essas informações justamente para poder facilitar a vida de quem vai inspecionar? Por exemplo, você falou do hospital. Quando você vai lá ver o paciente, você pega a ficha do cara. E seja a ficha dele de 50 anos de idade ou a ficha dele com 3 anos de idade. Então, se ele passa ali no hospital, você já tem a ficha do paciente ali. Pô, ele já quebrou a perna, ele já fez isso, você tem a ficha do paciente. Existe algo para condomínio, na área de inspeção, que eu vou pegar, vou fazer a inspeção, eu vou inserir essa informação e ela vai ficar registrada lá num banco de dados eterno, numa nuvem. E aí a próxima empresa, seja eu, seja outro parceiro que for fazer, eu já consigo puxar essa história e falar, pô, deixa eu ver o que já tem aqui, o que já foi feito, o que não foi feito. Existe algo assim desse sentido? Vocês conhecem? Não. Nuvem técnica não. Não, o que a gente faz, né, antes de iniciar, após a... Já tem várias patentes para fazer. Várias ideias de empreendedorismo aqui nesse podcast. Após a etapa de contratação, a gente pede aquela série de documentos que já é pertinente, até a norma ele já te dá. Então, é o alvará de construção, que ele tem de manual de equipamento, esse tipo de documento. Agora,
o que foi armazenado de alguma... Igual você falou, eu desconheço. Não Os tem. exames passados, né? Eu desconheço. Ia ser louco, não ia não? Ia. Ia ficar da hora a nossa vida, não ia? A inspeção predial começou há muitos anos atrás pelo IBAP São Paulo, que eu acompanho. E hoje a gente tem a norma. Então é mais fácil da gente começar a regulamentar. E criar essas tecnologias para a gente melhorar Banco de dados e facilitar o próximo de 2 em 2 anos, né? Perfeito. A periodicidade A do norma laudo. também não fala sobre a periodicidade, né? Se eu não me engano, o projeto de lei que começou lá no Rio de Janeiro, que acho que foi o senador Marcelo Crivella, não sei se estou falando, eu acho que foi isso. Quando ele começou a implantar o sistema, ele determinou que as manutenções, né, que a inspeção fosse feita de acordo com a idade da edificação. Então, edificações com até 39 anos, de 5 em 5 anos. De 39 a 49, 3 anos. De 49 a 59, de 2 em 2 anos. E acima de 60, anualmente. Mas isso também depende de cidade para cidade, né? E a cidade, se eu não me engano, também, as cidades onde existe o projeto de lei aprovado, que é obrigatório, acho que são 12 ou 13 cidades só. No Normalmente, Brasil. nos laudos da minha empresa, na Alon, eu coloco quando tem que fazer a próxima inspeção. Então, eu já recomendo a próxima data de inspeção. Mas isso você determina de acordo com... De acordo com a gravidade das anomalias que foram aferidas. Então, se foram itens menos críticos, que não vão requerer tanta técnica, então a gente pode alongar um pouco mais essa periodicidade. Mas, por exemplo, se tiver uma falha estrutural, onde eu tenho itens muito críticos, aí eu diminuo a periodicidade para poder tratar aquele paciente de uma forma mais intensiva, né? Então, quem define normalmente, em Belo Horizonte, não tem essa legislação. Então, normalmente eu já defino os meus relatórios. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, é necessário que o prédio passe aí para um novo exame técnico. Aqui em São Paulo, de 2 em 2. De 2 em 2 é a recomendação. É o ideal. Eu acho de 5 em 5. É muito longo, né? Muita coisa acontece em 5 anos, cara. Exatamente. Já passou a gestão de 2 síndicos e meio, já. Já foram 2 síndicos e meio. As Passou prefeituras e... em 2 anos. Santos e São Vicente é de 5 em 5. E deveria ser de 2 em 2. Na verdade, deixar a prefeitura regulamentar quando, eu acho que é imprudente. Eu acho que cada profissional que desenha o seu documento técnico precisa colocar bem embasado, é claro, com base nas ordens de prioridade, para evitar ali que o município faça a parte técnica. Quem tem que fazer a técnica é o engenheiro. Aí a gente entra naquele outro assunto que a gente gravou no outro, que quando vira obrigação, acaba sendo feito um documento só para aprovação. Exatamente. Só para cumprir papel. Só para cumprir o papel. E não é esse o papel da engenharia, né? Não. Nosso papel é não cumprir o papel que a sociedade quer que nós façamos. O nosso papel é ser engenheiro, de fato. Né? Engenheiro, se você quiser vir para a área de patologia das construções, é entender que não está limitado a tirar foto. Quem tira foto é fotógrafo. A engenheiro faz uma também. Inspeção. Para minha engenheiro, equipe. Você tira foto, eu contrato um fotógrafo e não precisa te pagar. Então você tem que vir aqui e analisar o problema. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. E voltando para as nossas perguntas aqui, para a nossa sabatina. A lista é grande, velho. E a minha tá crescendo aqui, ó. Vou deixar o Felipe, porque eu gosto de falar, né? Não, né? mas as minhas eu faço... Tá saindo. Então tá bom. Fica sossegada. Qual que é a palavra-chave quando nós falamos de manutenção, senhora Camila? Para mim, eu entenderia como a manutenção ser feita para durabilidade. Então, durabilidade seria a palavra-chave quando nós falamos de manutenção. Segurança, sustentabilidade. Vamos usar a minha frase para poder definir? Vamos utilizar ela como padrão? Pode. Qual que é a sua? Garantir a saúde, a segurança e o conforto dos usuários, bem como a valorização do patrimônio, que vem a rebote. Então, a função da manutenção que eu prego é garantir a saúde, a segurança e o conforto dos usuários, bem como a valorização. Não é o objetivo principal, mas se eu tenho um prédio bem cuidado, com certeza ele vai ser bem valorizado. E você, Kelly, qual que é a palavra-chave quando a gente fala de manutenção? Eu penso na valorização do patrimônio e o aumento da vida útil. O aumento da vida útil da edificação como um todo. Exato. Eu também entendo isso. O que você acha? Concordo. E muda bastante, né, velho? Muda bastante. Um prédio bem cuidado, com certeza ele vai durar isso. Pra gente, isso é muito
muito básico, né, velho? Pro engenheiro, pra quem atua na área, pra gente é muito claro essa visão, cara. Sabe o que eu acho que Isso pra gente falta é muito... no mercado hoje? Nós temos um selo de manutenção onde vai valorizar a venda ou não do imóvel. Porque aí as pessoas iam pensar de manutenção de uma outra forma. Porque aí ia brilhar os olhos, né? Com toda verdade. certeza. Eu acho que nos Estados Unidos e no Canadá, o laudo de inspeção predial, ele é obrigatório nas vendas e locações. Você já ouviu falar sobre isso? Não ouvi. Eu Vou acho. pesquisar. Eu preciso só. Mas assim, toda vez que vai ser feita uma venda ou uma locação, eles pontuam para ser feito isso, para que a pessoa que esteja comprando, ela esteja comprando sabendo que ela está comprando, não escondendo alguma falha em algum sistema construtivo. E lá é muito louco, hein, velho? Eu tenho clientes que, ao longo da vida, que eles me chamam quando eles querem comprar um apartamento. Eu vou no apartamento, olho, vejo se tem alguma patologia, alguma manifestação patológica que vai ter um custo alto para ele conseguir uma melhor negociação na compra. E eu Diminui o preço que você aqui tá exatamente, chora que aqui exatamente. Tá E eu dou uma olhada nas áreas comuns, porque não adianta você pensar só na unidade autônoma. Você tem que pensar no prédio como um todo. Mesmo porque o valor Que é cara. o condomínio, Você você tá começa comum. a ter arrecadação, você tem uma fachada mal cuidada, você começa a ter uma arrecadação exorbitante, você tem um subsolo cheio de infiltrações, significa que a vida útil da sua manta já se foi. Exatamente. Aí você tem aqui a nossa especialista para falar um pouquinho também de impermeabilização, né? É sua praia? Ela joga para mim, eu jogo para ela. E eu bato do lado e jogo. É sua praia, impermeabilização? Eu gosto. Ela gosta. Que é um dos sistemas construtivos com mais Incidência de falhas. E eles entram em conjunto. Tem um amigo meu que já foi pro céu e ele falava: Kelly, um dia você tem que fazer alguma coisa mostrando que também não é só problema da impermeabilização, é problema da hidráulica. Porque todo mundo culpa a impermeabilização, mas o problema também está vinculado com a hidráulica. Elas caminham juntas. Elas caminham juntas. E a primeira que leva a bronca é a impermeabilização. Aí depois fala assim, mas viu, não era manta, era hidráulica. Eu tenho uma pergunta, velho, de impermeabilização aqui. Falo, vai. Aquele sistema que você faz a injeção química. Isso é definitivo ou isso é um paliativo, é um provisório? Depende. Da construção civil você vai ver muito depende. Porque, por exemplo, quando você faz a injeção o que ela faz? Ela vai selar os poros do material. O concreto, por natureza, ele é poroso, ele tem microporos. Então, o que esse material vai fazer? Ele vai preencher esses microporos e vai deixar aquela região que foi feita a injeção estanque. Então, ela é região pontual. Mas se aquela região foi estanque e a minha laje, por exemplo, tiver uma outra falha, como uma falha de caimento, a minha manta está com algum problema, o sistema de impermeabilização está com algum problema, a falha que você tratou aqui está tratada, mas ela pode acontecer em outro local. Então você precisa entender qual que é o problema de fato para você dar uma boa terapia. As pessoas entendem hoje na construção civil, infelizmente, que qualquer coisa se injeta. Eu fui num prédio que o condomínio gastou uma fortuna de dinheiro injetando em vários trechos. Foi inteligente? Claro que não. Pela quantidade de pontos, você vê que não era uma solução pontual, não era uma falha pontual. A gente estava com uma falha sistêmica, ou seja, uma falha no sistema construtivo. Quebra tudo e troca a manta. Troca tudo. Faz tudo de novo. O que hoje está na moda aí, que as pessoas têm uma linguagem errada, principalmente do ponto de vista técnico, é aplicar a manta líquida, né? Agora virou manta líquida, a nova moda da vez. Primeiro que não existe manta líquida. Manta é um material sólido. Se está líquido, já deu problema. Eu corrigi ontem uma engenheira falando isso. Não existe manta. É um nome comercial, né? Um nome de prateleira que começa a ensinar o consumidor errado. Então, nós temos vários produtos aí que as pessoas vêm trazendo como soluções de impermeabilização, soluções de estanqueidade, que na verdade não são estanqueidade, né? São soluções ali que são extremamente paliativas, que as pessoas não entendem o comportamento do lugar que vai ser aplicado e colocam como a melhor solução. Isso demonstra o quê? Desconhecimento técnico. Perfeito. Eu já utilizei a injeção, eu recomendo, inclusive, quando é parede de diafragma. Porque eu não tenho como trabalhar atrás, num terceiro, quarto subsolo. Tem que injetar lá. Atrás de terceiro, quarto subsolo, é a parede de diafragma, tem terra atrás. Então você não tem como. Aí você consegue com essa solução de injeção. Só que eu deixo bem claro que quando você injeta num ponto, ele vai aparecer no outro, até você chegar na sua estanqueidade total. Eu já consegui resolver. Só que
o cliente estava ciente de que seria um Várias longo etapas. período Vai para fazendo, poder concluir. faz aqui, E ficou aparece perfeito. ali, vai fazendo. E ficou perfeito, entendeu? Então, foi uma solução que eu indico. Agora, quando é laje de térreo, faz o serviço completo. É muito Você raro vai perder eu tempo. indicar. É muito... Por exemplo, a gente estava com um problema no Rio de Janeiro com uma cozinha vazando, num lugar chiquetérrimo. Aí eu olhei para o lugar, era uma falha pontual de laje. Eu falei, gente, aqui serve uma injeção. Porque vocês querem fazer uma manutenção futura para momentâneo? Ótimo, vocês vão Iam resolver. quebrar, iam refazer alguma coisa depois, não, então? não vale a pena, não vale a pena. Vamos fazer aqui pontualmente pra gente sanar esse problema que está acontecendo agora, que vocês estão impedindo o uso. Mas aí vocês vão pensar que lá na frente é uma outra solução que precisa ser adotada. Perfeito. Então, é importante que quem trabalhe com inspeção, porque com a inspeção, você dá um procedimento, você apresenta qual que é o próximo passo ou qual que é o procedimento de correção. A gente consiga entender que para que a gente dê procedimentos, eu acompanho muito rede social, e eu vejo que tem muita gente vendendo uma planilha pronta de como fazer inspeção. É errado? Não, é errado. Mas existe uma fórmula pronta de tratar um problema? Não existe. Cara, minha outra pergunta. Como nós falamos no início, o que o prédio é? O prédio é um paciente. Ele é único. Tem que entender Ele a tem que deficiência. ser personalizado. Você não pode fazer alguma coisa mecanizada. Ele tem que ser Perfeito. personalizado, senão você não tem nenhum diferencial no mercado. Exatamente. Eu vou continuar nesse negócio. Hoje, o síndico, o gestor predial, ele não tem o conhecimento que você tem para poder falar, putz, aqui se você meter injeção, você tá fazendo gambiarra, velho. Manta líquida. A injetar lá o bagulho. Injetar, meu, aqui pra mim não, porque é da laje e tal. Como que ele faz pra poder ter esse tipo de conhecimento? Ou ele não vai ter onde ele procurar isso aí? Realmente ele procura um engenheiro e vai te dar a solução? A minha resposta seria assim: você está com problema de dor de dente, a médica vai te explicar como que você vai precisar tratar aquilo. Você vai ter problema no outro dente, você vai fazer a solução dela em todos os dentes que estiverem doendo? Você está com problema de pele, você vai tratar com o primeiro remédio. Se der um outro problema, você vai tratar com o mesmo remédio? Por isso que ela é especialista, você não. Então, se toda hora tiver uma dúvida, consulte o especialista. Perfeito. A pessoa não precisa se especializar em tudo. É isso que as pessoas pensam que é, eu quero ser generalista. Quanto mais coisas a gente tenta acumular na nossa base, isso eu aprendi com o tempo. Eu queria saber o universo, né? Eu queria saber tudo. Eu queria acertar, saber. Aí eu aprendi, gente, não tem como saber de tudo. E tá tudo bem. Aí procura, o que a Kelly é boa? A Kelly é excelente hidráulica. Pronto, é ela. A Kelly, o que vai fazer o quê? Procurar a Kelly. Porque meu tio e meu pai, eles falavam o seguinte: meu tio foi taxista aqui em São Paulo 45 anos. Aí meu pai sempre fazia uma brincadeira. Os dois já partiram. Aí meu pai sempre fazia uma brincadeira. Você sabe qual caminho? Não sei, mas meu irmão sabe. Pois é. Então é assim, falou com a Priscila, lá em Belo Horizonte. Tá com problema aqui na válvula redutora. Você sabe? Não sei, mas sei quem sabe, só um minutinho. Aí vai me ligar. Aí a gente tá com problema de perícia judicial. A gente liga. Camila, o que é isso aqui? Aí ela vai falar, não sei, mas eu sei quem sabe. Camila, como que tá isso? Então, perfeito. É assim. Por isso que eu falo que o nosso segmento, a engenharia civil, ela tem que parar de achar que tem muita competição. A gente tem que se unir. Não, porque cada um tem uma especialidade. E a gente se une e esclarece a dúvida do outro e ajuda o outro no momento oportuno de um prédio, de uma vistoria. Exatamente. É assim que tem que ser. ser. E o mercado é muito grande, cara. Muito. É muito grande. Tem mercado pra todo mundo e sobra. Tem. Porque a área, é pouco pra atender tudo. É como se fosse os programadores agora. Nós Tá faltando programador pra atender todo o mercado. A mesma coisa é especialista em manutenção, em patologia. Mas você falou a palavra certa. Nós precisamos de especialistas. Profissional tem muito. Profissional tem muito. Os últimos tempos se formou muito, né? Formou-se muitas pessoas que falaram que tinha um déficit, ainda tem um déficit enorme de engenheiro no Brasil. Mas qual que é a qualidade? O que a gente tem? E tem que pensar também que tem várias universidades que se especializam em uma área. Por exemplo, a minha faculdade, a primeira que eu fiz era voltada para gestão e planejamento de obra. A segunda que eu fiz era voltada para concreto. Aí você pergunta, você ia bem hidráulica? É claro que não. Para! Essa moça tá traumatizada. Tanto que ela não se formou, né? Essa moça tá traumatizada. E eu acho que um outro ponto... Tanto que eu na não me Unisanta. formei. Eu também. Mas lá eles ensinam a calcular.
Então, É estrutural. O foco que do ano SAM. você se formou? 2016. Ah, tá. Eu fui lá atrás. Foi 1900 e bolinha, não posso falar. Mas eu acho que um erro também de... Tá no card. Vai ter que falar pro Lucas. Pro Lucas colocar. You win. Perfect. E uma pergunta que eu vou fazer para as duas, porque a gente vai ter formas diferentes de ver as manifestações patológicas. Para quem não sabe, manifestação patológica são as doenças que acometem a construção civil. Então, pode ser de uma infiltração a uma tubulação rompida, pode ser um condutor elétrico lá dando curto-circuito, tá certo o termo? Perfeitinho. O condutor elétrico. Então, pode ser inúmeras doenças que acometem, que podem implicar na vida útil, durabilidade, funcionalidade, enfim. Para as duas, cite 3 conceitos e premissas básicas que aparecem normalmente ali nas como falhas nas edificações. O que vocês estão vendo de forma mais frequente quando vocês avaliam? 3 delas. Assim. Você está em uma região, você está em Praia Grande, você está em São Paulo. O que você sempre vê? Lá eu vejo muito, primeiro de tudo, ausência de projetos. E aí, com ele, ocasiona todas as outras, né? A gente vem puxando. Mas vamos falar de um sistema construtivo. Impermeabilização, ausência ou ineficiência? São 3. São 3. São 3? Faltam Ai, 2, meu uai. Deus. Ai, não sei, vai Você você, falou depois um. eu volto. Tá bom. Que eu tô pensando. Não vale puxar a charadinha para hidráulica, muda de sistema. Tá bom. O que mais tem, que eu percebo, é a ausência de manutenção nos barriletes, na parte de laje de cobertura, que aí ninguém vai, começa a entupir tubulação, a ter vegetação. Isso tudo causa danos na manta asfáltica, entupimento na tubulação. Então, esse é um dos pontos. Trincas e fissuras também, em excesso. Quando obra nova, até 5 anos, tem muitas trincas e fissuras, que é a movimentação. Só que em subsolos a gente encontra muito nos cantos de subsolo em 45 graus. Então, isso é uma falha construtiva que tem que ser corrigido na fase de obra. E se não foi feito corretamente, trincar o bicho. vai trincar e é sempre no mesmo lugar. Então, esse é barrilete, subsolos, trincas e fissuras. E hoje o que a gente também vê muito de reclamação é a parte de ruídos. Nossa. Ruídos, aí a gente entra numa parte técnica, que é a parte da norma 10152, que fala sobre acústica, que regulamenta todos esses níveis de ruídos que tem dentro da sua edificação. Aquela emulsão funciona mesmo para poder colocar embaixo do piso, para poder diminuir o ruído? Tem algumas que funcionam, mas aí depende do que você quer. Se você quer o nível... básico, tem o superior, o intermediário e o mínimo. Então, se você quer o mínimo, ela atende. Tá? Depende da espessura da laje. Depende. Tem várias. A acústica é uma área que ela depende muito de cálculo. Eu tô perguntando porque eu toco bateria, não tem nada a ver, eu não moro em apartamento. Tá. Então, assim, você precisa saber o que você quer atingir. Hoje, na nossa construção, a gente quer... tem Minha Casa Minha Vida, que não chama mais Minha Casa Minha Vida, chama Casa Verde e Amarela, né? Casa Verde e Amarela. Então, ela atende para essa no mínimo. Tem que ter um mínimo para tudo. Agora, quando você vai para um outro padrão, você tem que ver se você quer um intermediário ou o superior. E esse ruído que você está falando é para impacto de piso. Ruído tem 3 níveis. Tem 3 que você tem que considerar: impacto de piso, aéreo e estrutural. O meu impacto é o bumbo da bateria. Camila, não foge da pergunta, faltam 2. Não, eu lembrei. Telhado, as telhas de fibrocimento, eu acho que apresentam muitas manifestações patológicas, e a manutenção também, ela é um pouco difícil. Por quê? Existem telhados que você nem consegue fazer inspeção, né? Você não tem a linha de vida, não tem um gancho de ancoragem para que você consiga fazer essa inspeção. E outro ponto também, fachada, desplacamento de revestimento, que acho que qualquer região do Brasil é muito, muito comum. Você quer adicionar mais um aí? Uai, é difícil, hein? Uma coisa que eu vou... meu estudo de mestrado, né? Vai ser voltado para a parte de carbonatação. A carbonatação é um processo químico que se dá na estrutura de concreto
quando eu tenho ali o ingresso de agentes agressivos à água, gás carbônico, juntamente com outros tipos de gases e a presença do oxigênio. Ele vai mudando o pH do concreto, só para dar um conceito. E as formas com que a gente tem usado as edificações e a forma nossa de consumo está implicando em muitas manifestações patológicas. Antes a gente não tinha tantos veículos. Então hoje, com a quantidade maior de veículos, a gente tem mais o que no ar? Gás carbônico. A gente tem mais poluição no ar. Nós temos mais indústrias nos locais. E isso acaba impactando no aparecimento de manifestações patológicas nas estruturas de concreto. Então eu falaria uma que está muito comum, principalmente em áreas industriais. Em Minas Gerais tem uma área muito industrial que chama Contagem, onde tem a fábrica da Fiat, enfim, várias fábricas grandes. E a gente consegue ver uma aceleração do processo de carbonatação, ocasionando a corrosão das estruturas pela forma de uso do meio ambiente, alteração. Que louco, velho. É muito louco, né? Então, Ela fala apaixonada. o escapamento do carro tá zoando a estrutura? Não só isso, né? O nosso Chuva consumismo, ácida. nós estamos destruindo literalmente a natureza para poder pegar material lá. Em Belo Horizonte tem as montanhas mais lindas que você imaginar. Aí eu fui viajar na semana passada e tá tudo destruído. Não tem montanha mais. O que era montanha virou planície. Por quê? Primeiro, pela construção civil, e segundo, porque a gente pensa em manutenção, a gente pensa em construção civil só para o uso naquele momento. A gente não pensa para o futuro. A norma de desempenho, ela veio exatamente para isso, para a questão de manutenibilidade. O que é isso? Eu pensar em sistemas manuteníveis de forma a não implicar na sustentabilidade, na geração de resíduos, mas a gente não pensa assim. O que está acontecendo? Porque vocês não foram em Minas Gerais. Minas Gerais está sendo varrida pela indústria pela nossa indústria, Pela tanto a parte construção exatamente pela construção civil. Por quê? Porque nós não pensamos na manutenção. Aí as pessoas vão consumindo, vão gastando, vão achando que tá tudo normal, que tá tudo certo. Detonando tudo. E a gente está detonando tudo. Aí o que acontece? Não tem árvore, não tem como eliminar o gás carbônico da natureza. O que está acontecendo? A estrutura que consome o meio ambiente está sendo destruída pelo próprio meio ambiente que eles destruíram. O É aquecimento. um ciclo de destruição, né? É muito louco, né? Louco, velho. É uma outra forma de ver engenharia. Te confesso que eu nunca imaginava isso aí. Nunca passou pela minha cabeça se a gente começar olhar por esse espectro, cara. Esse que é o legal da engenharia. Por isso que eu sempre falo assim, aprofundem. Sabe quando a gente pula de cabeça, assim, quando a gente vai num lugar que a gente quer muito chegar no mar, quando a gente era criança, a primeira vez que a gente foi na praia, eu já era mais velha. Eu fui correndo, assim, dentro do mar e eu não queria nem ver a onda veio, fica uma loucura. É assim que a gente tem que ir para o estudo, a gente tem que estudar com a vontade de querer muito o negócio. Porque se é para estudar, para poder ganhar dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Vai prestar concurso. Se você Vai faz prestar concurso. Se você faz unha bem feito, se você lava uma vasilha bem feito, se você vende bem, se você é bom falador, se você fala bem aqui, ó, você ganha dinheiro. Então não estraga o negócio que a gente está construindo com tanto amor, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Você estraga o negócio que a gente acredita em uma boa engenharia. Ô Priscila, a gente vai fazer ping-pong com elas, a gente já tá chegando no final já. Já tá indo pros 40 e tantos já. Vai ter ping-pong ou não? Já fez já. Eu queria só fazer uma última pergunta. Bora. Vou aproveitar a experiência da Kelly na parte de construção civil e vou aproveitar a experiência da Camila, que foi aí aprendendo algumas coisas e que tá aí na mesma geração que eu em relação a ver como tá nosso meio. Primeiro, Kelly, você tá há 20 anos no mercado, conhece pra caramba de construção civil. 27 anos. Mano. Acabou o podcast. Tá há 27 anos no mercado. Com carinha de 30. Com cabeça de 100, porque a cabeça dela, gente, essa mulher guarda coisas, tá? Conselheira. O que você falaria, assim, qual que seria... Vamos terminar o podcast com um conselho mesmo. Conselho de duas partes. O que você falaria hoje para quem está querendo fazer engenharia? Porque vir para a área de patologia das construções, gente... Porteira abriu, né? Tá todo mundo querendo vir. Mas para fazer engenharia... Isso é um bagulho que eu acompanho de longe, tá? Não é a minha área de atuação. Mas tá meio que na moda, não tá não? A patologia das construções, essa parada, não tá na moda? Eu costumo dizer que a engenharia aí, virou a faculdade de quem não sabe o que vai fazer. Gostei dessa frase. Porque antigamente, desculpa quem está assistindo se fez essa faculdade, não é uma crítica, e sim, antigamente, você não sabia o que você iria fazer, você fazia administração.
E agora eu sinto muito que as pessoas que não sabem o que fazer, elas estão indo para a engenharia. Por quê? Pelo simples fato de acharem que vão ganhar dinheiro. E não é assim. Tem alguém rico aqui nessa mesa? Rico das glórias de Deus, amém. Exato. Nem de saúde, eu posso dizer. Saúde. E eu confirmo, eu ouvi umas histórias aqui. Fazendo check-up. A saúde aqui não tá legal. Saúde aqui não tá boa. A intestinal. A saúde aqui Tá não sim. tá Fazemos muito bom, não. exercícios todos os dias. Olha só. Só que a gente vai no banheiro 5 vezes não quer dizer que tá boa a saúde. Tá? Saúde não tá. Só se for a saúde espiritual, aí tá perfeita. Exato. Agora o resto tá muito boa. Mas eu Tá, até não, tá interrompi, legal, não. desculpa. Mas eu vejo Ela muito... respondeu primeiro, então essa pergunta foi pra ela. Depois, Faz duas, depois é. eu entro. Eu na vejo minha. muita engenharia assim. Então, eu acredito que se você quer entrar na área, se você gosta de fato da engenharia, de todas as áreas, né? Porque não tem só a área de obra, tem a parte de planejamento, tem a parte orçamentária. A engenharia, ela tem vários segmentos. Experimente, não experimentar, mas estude um pouquinho de cada antes de você se julgar. Foi o que eu falei também. Existe hoje no mercado muitos cursos que eles vendem uma coisa que não é o que é a realidade do mercado. Isso acaba você indo... Mas você acha que ainda também... Pô, Se o iludindo. Lucas vai brigar com a gente Se aqui, ó. iludindo. Mas Causa uma ilusão. Eu acredito que isso seja porque também é aquilo que eu acabei de falar, porque tá na moda. Então, nós vivemos, não só na engenharia, nós vivemos diversas modas, diversas tendências. E sempre quando aquilo tá em crescimento, vai aparecer gente trazendo o milagre do milagre. Falando, vem pra cá que você vai fazer isso. Sim. O que entra na moda é roupa. A profissão não entra na moda. Não, mas você não acha assim. que tá na modinha não, o bagulho? O que eu penso nesses A voz anos da todos de voz da experiência. Olha só. Vamos. Nesses anos todos de engenharia civil, eu percebo que diminuiu a quantidade de obras. Hoje, a gente tem um boom novamente. Tá voltando. São fases. É normal. Em tudo na vida são fases. Então, a gente tem agora um boom. Só que o que a gente tem mais pronto? Prédios prontos. E aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar nos prédios que estão prontos. Então, por isso que a engenharia diagnóstica cresceu tanto. Se você pega um avião em São Paulo... Ela em você não qualquer corrige, capital, né? Ela vai corrigir daqui a pouco, não pode fazer engenharia diagnóstica. Não, mas é o que tá na moda. A gente tá falando do que tá na moda. Hoje a gente faz. Você tá com frio ainda? Hoje a gente faz engenharia diagnóstica, porque ninguém sabe da terapia, então ela Então, falou certo. mas a gente tá falando do que tá na moda, Você quer tirar seu entendeu? certificado. É o que tá na moda, entendeu? Então não tem jeito, eu vou dar Ela a nota quer o pra ela. certificado, ela- Então assim, é o que tá na moda. A engenharia diagnóstica está na moda. Por quê? Porque tem mais prédios prontos do que prédios em construção. Só que você tem, para entrar na engenharia civil, é o que a Camila falou, completando o que ela falou. Você tem que pensar, entra na engenharia por amor, por vocação, porque nós temos um mercado gigantesco. Você pode, Imenso. você consegue fazer trabalhar em várias frentes. Você pode trabalhar em projetos, você pode trabalhar em orçamento. Não vou repetir o que ela falou, porque é isso mesmo. Então, e você seguir o que realmente está no seu dom. Qual é o seu propósito? Não adianta você chegar e falar assim, eu vou ser engenheiro de obra. Você não gosta. Eu tenho um amigo que se formou em engenheiro civil com 22 anos, primeiro aluno da classe. Ele se formou em engenheiro civil porque o vô dele pediu. E ele não queria, não gostava. O que ele é hoje? Ele se formou, ficou 2 anos, por isso que eu fui chamada, porque ele pediu pra sair. Fui chamada, porque ele cuidava da assistência Eu não técnica. curto, velho, essa parada. Ele pediu pra sair, ele falou assim, eu não consigo, gente, eu não consigo. E aí, o que ele é? Ele é ator. Aí ele faz produção, direção, e ele faz com tanto amor, quando você vê ele na televisão, você fala assim, meu, era o que ele queria. E ele foi ser engenheiro. Não era a vocação dele. Uma coisa que eu achei legal, que meu pai fez, foi o seguinte, a minha família, eu sou a primeira engenheira. Aí eu falei assim, vou fazer engenharia. Por quê? Porque eu não gosto de ler. Então eu vou fazer engenharia, porque eu sei que eu vou fazer continha. Era o que eu tinha na minha cabeça com 18 anos. Então, beleza, vou fazer engenharia. Meu pai simplesmente falou assim, faz 6 meses. Se você não gostar, você muda. Então, deixa o jovem mudar. A gente tem a opção de mudar. Eu mudei. Eu Então, fiz química primeiro, pra depois fazer civil. Você tem a opção de mudar. Vai fazer química com o seu Heisenberg. Entendeu? Você Eu tem a opção de terminei. mudar. É isso que é legal. Então, assim, eu tive essa liberdade, então não ficou um peso. E aí, quando eu entrei, no primeiro semestre, eu já amei. É óbvio que eu tirei vários zeros, tá? Mas eu amei. Eu amei a engenharia.
E hoje eu amo a parte da patologia. Tanto que eu aconselho pessoas que passaram na minha vida, estagiários, pessoas que queriam entrar ou na arquitetura ou na engenharia, eu sempre aconselhei engenharia. Entendeu? Então, Fazendo ali O link, né? Vem pra cá. e hoje Essa as área pessoas... você tem que de fato gostar, porque é uma área que tem dias, tem semanas que você vai ficar sentado uma semana dentro do escritório, batendo a cabeça para finalizar um laudo. Como tem semana que você vai conhecer 3, 6, 7 empreendimentos, vai para outro estado. Então você tem que gostar, tem que estar disposto. É amor. É amor. Finalizando o nosso podcast de hoje. Se por acaso você está ouvindo via Spotify, depois vai lá youtube.com/manutenção predial para poder ver o bate-papo, ver a professora, a camiseta, Priscila Welten, Camila. Muito obrigado Kelly, obrigado Camila. Obrigada O contrário você. também tá no YouTube, vai lá, procura Manutencast em todas as plataformas de podcast. Estamos muito mais fortes no Spotify. Um abraço, até a próxima e fui!